Pela graça e misericórdia de Deus, chegamos a mais uma vez, ao último mês do ano. Chegamos em dezembro, finaleira. O ano está acabando e normalmente nós chegamos nessa época cansados. Cansados de diversas maneiras, por diversas razões, de diversas formas. E nós ainda temos compromissos para finalizar. Aquela sensação de que parece que amanhã já é dia 1º de janeiro, mas ainda tem coisa para entregar, ainda tem tarefas a cumprir, tarefas para entregar, demandas para corresponder. E por sabermos que em breve se inicia um novo ciclo, a nossa mente nos pressiona. A nossa mente nos pressiona e a gente quer terminar tudo logo. A gente quer fazer as coisas mais rápido, a gente quer logo apertar o botão de reset, como se na virada de 31 para o de 1º, tudo se faz novo, É mais um pôr do sol, mas a gente é impulsionado por essa esperança do novo ciclo, do recomeçar. E tudo bem, não tem problema, não é errado, a gente tem que se preparar mesmo para os novos ciclos, mas nós precisamos realmente alimentar esperanças de melhoras, de desenvolvimentos em novos ciclos. E chegando ao final do ano, 2024, um ano de muitas lutas, muitas conquistas, muitas batalhas para cada um, para as pessoas que eu tenho conversado, que eu conversei, que eu sei, ano de lutas com a saúde, na área da saúde para alguns, anos de conquistas profissionais para outros, anos de choro para alguns, anos de sofrimento, de tristeza, de vitórias, de amadurecimento. A multiforme graça de Deus atua de diversas maneiras na nossa vida. Mas a maioria de nós, mesmo os que ainda não terminaram, o ano não acabou, ainda temos muito a fazer. Chegamos ao final do ano com essa sensação de cansaço, de exaustão. Parece que nós já estamos andando na reserva, observando, eu preciso parar. Eu tenho que parar, senão eu vou enlouquecer. Preciso ir para um posto, preciso me abastecer. E pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Ele usou um professor meu recentemente para ministrar na minha vida em relação ao descanso. Em nossa cultura, aqui na Serra, o descanso não é visto com bons olhos. A gente, na verdade, há um certo orgulho em nós, como se fosse algo de grande valor o fato de não descansar. Descansar é para os fracos. Eu não paro nunca, eu não descanso, como se você fosse melhor por isso. Não parar, estar sempre produzindo, estar sempre gerando, agregando algo, fazendo alguma coisa. Esse é um valor da nossa cultura que impregna em nós e a gente acha que tem que ser assim também. Não parar nunca, não posso parar. Tem gente que nunca tira férias. Conheço pessoas que não tiram férias, não param. Mas também tem pessoas que não param para descansar mesmo com férias. Há quem tire férias e não descansa. Gasta as férias e parece que volta mais cansado. Meu Deus, passou meus 20 dias, passaram 15 dias e eu continuo exausto, continuo cansado, continuo precisando de férias. Existe uma perspectiva sobre o descanso de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. A Bíblia não nos ensina que o descanso é uma saída para um mosteiro. A Bíblia não ensina que o descanso é uma ida para um spa. Ou uma semana, 15, 20 dias em um resort com all inclusive. A Bíblia não ensina que o descanso é a ausência da vida comum, ordinária. O descanso ensinado pela Bíblia, ele está conectado ao propósito do trabalho. O descanso, ele é um reflexo de uma disposição do coração e não necessariamente uma programação da agenda. O descanso está relacionado ao seu coração, mais do que à sua agenda. Isso porque nós lemos aqui Isaías capítulo 40, versículo 31, nos diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Só que muitas vezes a gente usa esse versículo da maneira errada, pensando que com Deus eu não preciso parar. Eu posso correr sempre e eu não vou me cansar. Eu vou andar, eu vou fazer, eu não vou parar. E eu não vou precisar parar com Deus. A maioria de nós, quando tem um tempo ou uma oportunidade para descansar, tem até um certo pânico interior. Parar?
Eu ficar parado, descanso. Eu descansar, eu poderia trabalhar. Eu poderia fazer alguma outra coisa. Não é só com vocês que acontece, ou é só comigo que acontece, de tu estar em casa, num dia tranquilo, que é programado para o descanso, e aí o teu coração logo vem e fala, tu vai ficar parado aí? Com tanta coisa para fazer? Com tanta coisa atrasada? Tu não vai fazer nada? Mesmo? Talvez você seja um desses, que pensa que a ideia de descansar é perder tempo. E quando nós temos brechas na nossa agenda, nós inserimos coisas, ou relacionadas ao nosso trabalho, ou relacionadas a responsabilidades familiares, porque para nós descansar é perder tempo. Sem perceber, você está falando, mas é só uma viagem. É só uma viagem. Todo final de semana é uma viagem. Todo feriadão. Não, mas é só uma jantinha. E toda jantinha vira um mega evento que te cansa. Não, mas é só um tempo para sair com a família. E é todo final de semana que você está saindo e de repente você está exausto de descansar. Eu não aguento mais descansar desse jeito. Estou cansado, estou precisando descansar ainda. Porque no seu descanso, você não descansou. Cada vez que nós incluímos no nosso descanso responsabilidades e tarefas, nós estamos perdendo o que Deus tem para nós no descanso. Todos precisam descansar. E permita-me contar um segredo meu. Eu preciso fazer uma confissão. Eu sou pastor, mas eu não tenho superpoderes. Eu também canso. Eu também fico exausto. Nem outros pastores. Tem uns que acham que tem. Tem uns que dizem que tem. Mas pastores são homens de Deus. Mas um homem de Deus continua sendo um homem. E um homem quebra. Um homem cansa. Um homem desgasta. Pastores também colocam os olhos em lugares de desgaste. Pastores também se quebram emocionalmente, fisicamente. E nós precisamos ser lembrados constantemente pelo Espírito de Deus, em contato com a palavra dele. Quem nós somos nele, quem ele é e o que ele quer que a gente faça de fato. Caso contrário, quebramos. Somos todos assim. Todos nós. E essa é a geração mais quebrada que já se viu. A geração que anda mais quebrada. Nós vivemos um momento de pessoas quebradas emocionalmente, destruídas, frágeis, fracas, mimizentas. Por onde quer que você passa, você encontra pessoas que estão atarefadas e sem descanso mental. Pessoas que muitas vezes precisam de medicação para vencer o dia. E quando vence o dia, precisam de medicação para encarar a noite. Nós vivemos uma geração de gente quebrada. E nós vemos marcas disso em todos os lugares. A geração mais bem informada, que tem informação na palma da mão de qualquer coisa, que acha que sabe tudo, com uma pergunta aqui, é a geração mais quebrada. Porque o ritmo acelerado que nós estamos vivendo nos faz profundamente mal. Alguém que já andou de lancha? Alguns, né? Quando eu era seminarista, eu tive a oportunidade, esse privilégio de andar de lancha. Tem coisas que a gente aprendeu um ditado no seminário, que tem coisa que é só milionário e missionário que vive. E a gente tive a oportunidade de andar de lancha algumas vezes, e a lancha ela começa com uma velocidade lenta, fraca, assim, e tem um momento que ela vai atingir uma velocidade alta que eles chamam que ela vai decolar. Às vezes ela demora para decolar, está com algum problema no motor, mas ela vai decolar, e quando ela decola, ela vai atingir sua velocidade, parece que ela sobe sobre as águas, e ela vai planando sobre as águas. E ela vai atingindo a velocidade cada vez mais alta, decolando. Mas velocidade, nesse caso, é o oposto de profundidade. Velocidade é o oposto de profundidade. É o oposto de segurança e de confiança. E em nossa vida, nós estamos correndo, querendo decolar na vida, em todas as áreas, em várias áreas, mas sem desenvolver profundidade em nossos relacionamentos. E primeiro, com Jesus. Sem segurança, sem confiança. Nós já não temos mais tempo para um mergulho profundo com Deus, na palavra dele, em adoração. E queremos sempre fazer as coisas correndo. Somente ficamos na superfície. Já ouvi minha devocional enquanto eu me arrumava aqui no carro, indo para o trabalho, lavando a louça, já fiz aqui, botei a Bíblia no áudio.
e você não mergulha mais. Fica na superfície, porque você quer decolar em outras áreas. Estamos sempre com pressa. Não se lê, não se medita na palavra com profundidade, não se ora sem um relógio por perto, sem um celular te atrapalhando com notificações. Vivemos um caos de demandas, de correrias, e isso nos cansa, nos deixa cansados. Talvez aqui ninguém hesitaria se pudesse tirar o dia de amanhã para descansar. Ou se pudesse inserir mais um dia na sua agenda essa semana, só para descansar. Quem gostaria de mais um dia só para descansar amanhã? Estão com vergonha de levantar a mão? Quem gostaria de mais um dia aí só para descansar? Tenho certeza que depois de 1 hora você ia achar mais coisa para fazer e não ia descansar. Ia meter mais coisa na sua agenda. Bom, já descansei, agora vamos ver o que eu posso fazer nesse dia a mais que eu ganhei aqui. Tem tanta coisa atrasada. Que tipo de descanso você tem procurado? Que tipo de descanso você tem procurado ou negligenciado? A Bíblia nos ensina, nos oferece o descanso para a nossa alma. Descanso que começa com o nosso próprio Deus. Antes de encontrarmos alternativas nesse mundo, numa folga, num dia a mais na agenda, num feriado, num resort, num hotel, numa praia, antes de qualquer alternativa desse mundo, vamos olhar para aquilo que Deus nos ensina sobre o descanso. E quando nós olhamos para o nosso Senhor, logo quando Ele cria a terra, a humanidade, nós olhamos lá em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, algo bem interessante. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Leiam junto comigo o versículo 3. 1, 2, 3, foi. Abençoou e o santificou, porque nele descansou. Deus descansou. Aí você se pergunta aqui, por que Deus descansou? Que tipo de descanso é esse? Quer dizer que Deus, depois de 6 dias, foi lá, fez uma cama imperial, a cama do Criador, e se atirou ali para descansar. Vou dormir um dia inteiro agora para descansar. Ou então ele foi para o sofá e foi assistir um programa que ele acabou de criar, Largados e Pelados, edição Éden. Vou ficar aqui. O que será que Deus descansou? O que é esse descanso divino? O que Deus está fazendo aqui, Ele está estabelecendo, no início de tudo, um modelo de funcionamento, um ritmo para a vida. Deus não precisava descansar porque Ele estava cansado fisicamente, emocionalmente, mentalmente. O trabalho de Deus não produz cansaço. Deus está estabelecendo um padrão para mim e para você. Um padrão de trabalho com propósito e dedicação. E um tempo de desfrute e de contemplação final. E de preparo para o próximo ciclo. Você vai descansar, contemplar esse ciclo, celebrar ele e se preparar para o próximo. E ele não está falando de férias de fim de ano. Está falando de um dia, que nós chamamos de semana. 1 de 6. 1 de 7, 1 a cada 6, depois de 6. O 7º dia. Deus, o Criador, estabelece um padrão. E nós não vamos funcionar melhor se nós trabalharmos sem parar. Você quer dar uma ideia para Deus? Deus, eu tenho uma ideia. Quem sabe a gente trabalha 9 e para 0,2. Nós não vamos funcionar melhor se nós acelerarmos nossa vida, como a gente faz no áudio de WhatsApp. Quero viver no 1.25. Aí eu vou concluir tudo o que eu faço, que eu tenho que fazer. Quero conquistar as coisas o quanto antes. Quero alcançar os meus objetivos o quanto antes. Quero trabalhar enquanto os outros dormem. E eu vou bater minhas metas. E eu vou conquistar tudo antes dos 30, antes dos 40, antes dos 50. Deus não faz isso com a gente. Isso só nos tira do propósito divino. Não significa que nós temos que ser lentos, cheios de pausas. O trabalho feito por Deus foi um trabalho intenso. Foi um trabalho de gringo. Ele não parou de trabalhar em 6 dias. Trabalhou, não trabalhou pouco, não trabalhou pela metade, não trabalhou meio período. O trabalho foi feito, muito bem feito, e tudo era bom.
Nosso Deus definiu um propósito para o trabalho. E Ele atribui um propósito agora ao descanso. Porque Deus não descansa do cansaço. O cansaço mental, o cansaço emocional, é consequência de um trabalho feito fora da orientação de Deus. O trabalho de Deus não produz cansaço. O trabalho com Deus não produz cansaço. E trabalho de Deus, eu não me refiro a atividades da igreja somente. É o seu trabalho, é a sua vocação, é a sua profissão. O cansaço mental, emocional, tudo isso ele vem de uma disfunção do nosso propósito para o trabalho. O pastor Paulo Júnior diz que há um cansaço somente quando você trabalha fora do propósito de Deus. Por isso que há uma relação entre toda a obra realizada nos 6 dias e o 7º dia do descanso. Um bom sábado, a palavra hebraica é Shabá, um bom dia de descanso precisa de uma boa semana de trabalho, com propósitos. Nós não sabemos descansar porque nós não entendemos que o descanso verdadeiro depende de uma visão correta do trabalho. A gente pensa que descanso está relacionado à ausência de trabalho. Nós nunca pensamos que para aprender a descansar, eu preciso aprender a trabalhar. Nós não sabemos descansar porque nós acreditamos que o nosso trabalho diz respeito a nós mesmos. É o meu trabalho, é a minha vocação, é o meu salário, são as minhas conquistas. E quando nós pensamos assim, a gente tem o mesmo pensamento para o descanso. É o meu descanso, é o meu sofá, é a minha série, é o meu momento. Por isso, eu vou pensar que para descansar eu tenho que parar tudo. Que descanso é ausência de atividade. Eu vou pensar que um bom descanso é parar para recuperar energia e voltar na segunda-feira um pouquinho melhor. E aí a função do meu descanso na minha vida acelerada se torna só recuperar o fôlego para continuar mais um pouquinho nessa correria. E aqui que está o nosso erro. Nós esvaziamos o trabalho de propósito divino e enchemos o nosso descanso de propósitos humanos. Nós esvaziamos o trabalho, a nossa vocação de propósito divino. Não, isso aqui é coisa minha. E aí o descanso também. A gente enche de propósito humano, não é meu. Esvaziamos nosso trabalho de propósito divino. E esse tópico vai ser desenvolvido em outro momento. Mas nós enchemos o nosso dia de descanso de propostas humanas. Observe o texto bíblico aqui em Gênesis 2 e 3, que ao concluir o trabalho, Deus abençoou e santificou. Travou aqui o meu passador. Foi? Tá bom. Acho que está funcionando. Está funcionando. Obrigado. Observe que ele abençoou e santificou o sábado. O sábado foi abençoado, santificado, foi separado, consagrado para o descanso. A Bíblia não fala do descanso como se ela criasse preguiçosos, que agora vão se recluir e fazer nada. Vou fazer um voto de sono no meu dia de descanso. Só posso ficar na cama. Vou me esconder no lugar. Preciso descansar. Ninguém vai me ver esse final de semana. Vou me esconder, ninguém vai nem sentir meu cheiro. Ele está dizendo que nós precisamos seguir a orientação do ritmo estabelecido por Ele, por Deus, o Criador. Trabalhar com afinco, com dedicação, cumprindo propósitos divinos naquilo que Ele colocou na nossa mão, no nosso trabalho. Mas também descansar. Quem só trabalha está acelerando o seu tempo de descanso forçado, doloroso, custoso. Sem uma manutenção preventiva, preditiva, a gente acaba parando para uma manutenção corretiva. Sabe a diferença disso? Pessoal tudo industrial aí quase, né? Manutenção preventiva, que você troca por orientações técnicas, por seguir o manual. Troque isso a cada tantos mil quilômetros. Troque essa peça a cada tanto tempo. E você se previne, e você segue a orientação do manual e troca. Porque você confia no manual, naquele que criou o produto. E você segue a orientação. A preditiva, ela é de análise. Você percebe ruídos diferentes no equipamento, vibrações, alteração de temperatura.
Você percebe que alguma coisa não está boa, então você tem que parar para corrigir, para analisar isso. E a corretiva é quando já parou tudo. Estourou a correia, parou, não vai, parou a máquina. Temos que corrigir. Eu preciso parar. A preditiva é essa análise. E nós estamos ignorados os sinais. Análise de ruídos, de vibrações, de temperatura. E nós ignoramos o padrão do manual. A cada 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Nós ignoramos a preventiva. Não preciso. Vou tacar pau. Eu aguento. E aí começam a aparecer sinais. Não preciso. O ruído começa a aumentar. O ruído da sua murmuração. O ruído da sua irritabilidade. O ruído da sua xaropice. A vibração do seu joelho. A vibração das suas costas. A vibração dos seus olhos, aquela tremidinha. Você vai ignorando esses sinais. A alteração de temperatura nos seus relacionamentos, em casa, com seus filhos, com seus amigos. Todos os sinais indicando, está na hora de corrigir. Você ignora. E se você ignora os sinais, você quebra. E você vai precisar da corretiva, se houver reparo. Às vezes não tem reparo. Quando o Senhor estabeleceu esse ritmo divino, Ele estabeleceu que o propósito do trabalho tinha a ver com Ele. Mas Ele definiu que o descanso também tinha a ver com Ele. A gente não canta? Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. A Bíblia diz, em 6 dias trabalharás, e no 7º será santo. Será um dia consagrado ao Senhor. Ele não diz consagrado a você. Ele não diz um dia consagrado aos seus hobbies. Um dia consagrado às suas vontades. Ele diz descanso consagrado ao Senhor. E nós precisamos entender que quando a Bíblia nos conta a história da criação, ela usa uma linguagem da criação de um santuário, Gênesis 1:2. Ela usa essa linguagem de um grande templo sendo construído. Os teólogos do Antigo Testamento, especialistas, eles nos informam que essa linguagem que é encontrada em Gênesis 1, ela é muito semelhante à encontrada em Êxodo, quanto à construção do tabernáculo de Deus, que representava a presença de Deus. E a mesma linguagem utilizada lá em Reis sobre a construção do templo. Uma linguagem muito parecida, muito associativa. Como se Deus estivesse criando esse santuário aqui em Gênesis 1:2. E o ponto final da criação, da construção e do trabalho é a celebração que marca a presença de Deus. Quando o tabernáculo ficou pronto, o que Moisés fez? O que ele nos conta? Que a glória do Senhor encheu aquele lugar. A presença de Deus foi manifesta ali. Quando o templo ficou pronto também, os escritores nos contam a respeito da celebração na presença de Deus, de várias festas que foram feitas na presença de Deus. A linguagem é muito parecida. O tabernáculo é abençoado, o templo é abençoado. O tabernáculo é santificado, o templo é santificado a Deus. Assim como o descanso é abençoado e santificado. Só que essa linguagem se encontra primeiro em Gênesis 2. E na perspectiva de Moisés, essa grande inauguração da criação, do trabalho, o descanso é a bênção e a santificação na presença de Deus. O que é santificado? O que é ser santificado? O que é essa santidade de um sábado? O que é consagrar? A palavra hebraica usada para santidade no Antigo Testamento é a palavra kadosh, uma palavra muito conhecida. Santidade. Uma palavra que se refere às vezes a objetos, às vezes a lugares, às vezes a pessoas. Os utensílios do templo, eles eram kadosh, consagrados a Deus. O que significa isso? Significa que esses utensílios do templo, eles eram de uso exclusivo para Deus. Eles eram separados do uso comum, para ser usado, consagrado, dedicado no uso ao Senhor. Eles tinham que ser purificados para serem incluídos dentro do templo. Tinham que ser separados dos outros utensílios. Era como se Deus tirasse aqueles utensílios para colocar no uso pessoal dele. Pessoas também são chamadas de kadosh. Pessoas também são santificadas, são separadas, tiradas de um ambiente para ser consagrado, para ser usado em outro propósito, em propósito específico, exclusivo. Uma mulher poderia ser descrita como alguém kadosh nesse sentido. Separada. Uma mulher solteira, ela se tornaria kadosh, separada para ser exclusiva de um só homem, do seu marido. Ela é santa
para o seu esposo, santo, dedicado, consagrado, de uso exclusivo. A gente pensa em santidade, normalmente a gente pensa só no aspecto de não pecado, de não sujo. Mas tem o aspecto de consagrado, de dedicado, de exclusividade de Deus. Kadosh tem essa ideia sim de pureza, mas é de ser puro porque tem um uso único. É uma ideia de separação, de uso exclusivo. E Deus está dizendo o seguinte: no ambiente da criação, eu vou abençoar, eu vou dar de mim. E no 7º dia ele vai santificar. Kadosh, ele vai retirar esse dia para ser um dia com ele. Um dia exclusivo dele. Por isso nós precisamos separar o nosso tempo, santificar, Kadosh, o nosso descanso, o nosso Shabat. Encontrando ali propósito de Deus para os nossos próximos 6 dias. Relembrando dele, conectado com ele para os nossos próximos dias da semana. O nosso grande problema é que nós fazemos o oposto. Nós tiramos aquilo que nos deixa perto de Deus, do nosso descanso. Enchemos de um monte de coisa que não nos levam para perto dele. Pode observar. O que uma pessoa cansada na igreja, qual é a primeira coisa que ela faz? Quando ela está cansada. Pensou o que eu pensei? Não vou no culto. Preciso descansar. Não vou no GC. Preciso descansar. Primeira coisa que ela tira da agenda são os compromissos com o corpo de Cristo, com a igreja, com a família, com Deus. Talvez ela tira a oração da sua devoção, a sua leitura bíblica, o tempo de leitura da palavra e de meditação. Mas ela também tira um grupo de crescimento. Ela fala, eu sou uma pessoa muito ocupada. Ela pensa, talvez não fala. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu estou cansado, eu estou exausto. Gastar uma noite para se reunir com outras pessoas é muito para mim agora. Mas o que você faz quando você está cansado e fica em casa para descansar? Abrindo mão do convívio com seus irmãos, num grupo de crescimento da fé, da comunhão. Talvez você vai ouvir comentaristas políticos no seu YouTube, vai ouvir comentaristas do seu time de frustração, do coração. Vai fazer o quê? Talvez você tente resolver seus problemas e as suas entregas atrasadas, achando que aquelas 2 horas com seus irmãos são insignificantes perto da extrema importância das suas tarefas pessoais. Que você acumula por diversas razões, que a gente acumula tanta tarefa. Diversas. A gente pode acumular por vaidade, por orgulho, por procrastinação, por preguiça, por ganância. E você troca a palavra do Deus eterno por sofá, por séries, por horas extras. Você troca a comunidade de Deus, pela qual Deus preparou para te abençoar e para você ser bênção na vida de outros, para ficar assistindo filme, ou ficar rolando ali 15 segundos de sabedoria e nem ver o tempo passar. Sabedoria inútil, muitas vezes. Nós subtraímos da nossa agenda aquilo que nos aproxima de Deus, quando nós estamos cansados. E nós enchemos de coisas que não nos levam para perto dele. Fazemos o oposto do ritmo estabelecido por Deus, de santificar. Se agimos assim por estarmos cansados, pode ser porque estamos cansados. Cansados de não saber descansar. Eu estou cansado e não estou sabendo descansar. Está trabalhando muito, fora do propósito de Deus. Isso nos leva a um desprezo, muitas vezes, a uma falta de temor e de amor à presença de Deus, pela santidade de Deus. Ou talvez você nunca conheceu o poder da presença de Deus na comunhão com os irmãos, na ministração da palavra dele, no louvor, na adoração. Talvez você não sabe que não há outro lugar para ir, que só ele tem as palavras de vida eterna. Ou você ignora isso. E você estende isso também aos domingos. Eu não posso ir no culto. Hoje é meu dia de descanso. Me puxei muito essa semana. Nós subtraímos o que nos aproxima de Deus e adicionamos qualquer coisa que nos mantenha longe dele. Muitos estão quebrados porque escolhem abandonar o Senhor e os meios que ele usa. Porque o nosso descanso já não é mais para desfrutar da presença de Deus. Nosso descanso, o nosso Shabá, ele não é mais santificado. Ele tem a ver conosco, com o nosso comodismo, com as nossas vontades pessoais. Nós não santificamos o nosso descanso. Nós não tornamos nosso descanso puro. O nosso descanso não é
para a glória de Deus. O nosso descanso, corrompido pelo pecado, ele parece que ele precisa de um senso de inatividade, de improdutividade. E é por isso que você sente que está sempre precisando de descanso. Está sempre com descanso atrasado. Mas não é que você está com descanso atrasado. É que você não sabe descansar. Você aprendeu com a sua carne. Você aprendeu com o padrão do mundo, com o padrão da sua empresa, com o padrão da sua cidade, com o padrão dos seus pais, dos seus avós. E essa não pode ser a sua visão de descanso. Mas como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós podemos santificar o nosso descanso na prática? O primeiro passo que nós podemos dar, nós precisamos ter em nossas vidas um ritmo de descanso divino. Um ritmo de descanso divino. Não quer dizer que você vai ter que tirar um dia para ficar ajoelhado no milho em jejum e oração. É óbvio que não. É óbvio que, e o óbvio precisa ser dito, é óbvio que existe espaço para você ir no clube, para você passear com a família, para você ir na praia, ir para o rio, ir pescar, ir viajar, tomar chimarrão na praça com a sua cadeira da Tramontina. Precisa disso. Nós não só temos que ter esse espaço, como nós precisamos desse espaço também. É óbvio que existe espaço, assim, no seu descanso para fazer isso. O que nós não podemos fazer é fazer do nosso descanso somente isso. Quando você para fazer isso? Como se Deus não pudesse ajudar você a descansar. Então você vai sim tomar teu chimarrão, jogar bola, passear para a glória de Deus, vai contemplar a natureza, vai curtir a criação, as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua casa, sobre a sua família, vai desfrutar, mas não vá sem o Senhor. Não vá na carne, vá na presença do Senhor, em santidade. Separa para Ele esse lazer, essa diversão. Nós precisamos incluir esse ritmo de descanso nas nossas vidas, em que a Bíblia ensina. Em 6 dias trabalharás, no 7º não trabalhem. Não trabalhem. E talvez você pense, isso aí para mim não funciona. Então parabéns, você é mais sábio que Deus, que instituiu esse padrão. Não funciona comigo. Não funciona porque nós não sabemos descansar. Não quer dizer ficar parado. A palavra de Deus não diz para você, fique no sofá, fique na cama. A gente não consegue, tem gente que consegue. Talvez ficar até os 6 dias na cama e 1 trabalhando. Mas tem gente que não consegue. E não é isso que Deus está falando. Você precisa de um dia diferenciado, consagrado. Para alguns isso significa não usar o celular nesse dia. Não atender chamadas nesse dia. Não abrir o notebook, não atualizar e-mails nesse dia. Para alguns significa eu vou para a praça com a minha cadeirinha debaixo do braço, com o meu chimarrão, vou chamar uns irmãos. Para alguns vai significar eu não vou mais fazer hora extra. Eu não vou mais fazer um relatório nenhum hoje. Eu não vou revisar nenhuma planilha hoje. Eu não vou fazer mais um plantão hoje. Eu não vou fazer mais um bico no meu dia de descanso consagrado para o Senhor. Para Deus. Eu quero me encher da presença dEle. Produza, trabalhe bem trabalhado de segunda a sexta, até sábado. Mas tire o dia para o Senhor de descanso. Obedeça a palavra, a orientação do manual do Criador. Se você tem uma emergência, e vai acontecer uma hora ou outra, é claro. Ninguém está dizendo para você ignorar suas responsabilidades. E há profissões diferenciadas. Mas mesmo essas precisam de disciplina para o descanso. Não reproduza na sua vida o ritmo deste mundo. Porque no ritmo deste mundo você vai quebrar. Quebrar teu casamento. Quebrar teu relação com os filhos. Quebrar amizades. Quebrar a intimidade com Jesus. Quebrar a cara. Não imite o padrão do mundo. Não siga o modus operandi da tua cultura. Seja pautado pelas Escrituras, pela palavra de Deus. No dia do descanso, não adicione nada que vá atrapalhar o teu período de renovo na presença de Deus. Se você quer descanso para a sua alma,
Se você quer desfrutar de um tempo de paz, você vai precisar subtrair coisas na sua vida. Tirar coisas, diminuir a quantidade de atividades do seu calendário, para colocar mais da busca pela presença de Deus. Então você vai descansar. Ritmo de descanso é fundamental. Tem gente que nem para, está pior. Mas para aqueles que param sem propósito, são disciplinados, eu paro, mas para vazio, ou cheio de atividade, com as quais não se conectam, não se aproximam do Senhor. Isso não tem a ver somente com ficar lendo a Bíblia, cantando louvores. É servir alguém, é abençoar, é sim desfrutar de um suco de laranja para a glória de Deus, como diz um autor. É contemplar, é levar todo o pensamento cativo ao Senhor. É meditar no como foi a sua semana, estou cumprindo o meu propósito para o qual Deus me chamou. Cumprir com êxito os meus 6 dias de trabalho, para que eu possa descansar, celebrar com êxito o meu 7º dia com Jesus. Como igreja, nós sugerimos um ritmo divino para vocês. Nós temos uma agenda. A cada 7 dias nós nos reunimos. Aqui, mas também em grupos pequenos. Por quê? Porque é uma pequena pausa durante a agitada semana para que nós possamos voltar os olhos para o nosso propósito. Desfrutar da presença de Deus. Voltar os olhos para a palavra de Deus. Juntamente com meus irmãos, orando, louvando e cantando. Juntos. Jesus usa a igreja para te ajudar no ritmo de descanso divino. Uma pequena dose na semana. Valorize isso. Valorize estar com seus irmãos. Valorize participar dos GCs. Ir para o GC não é um cansaço. Na verdade, é para aprendermos a descansar na presença do Senhor. É para incluirmos propósito no nosso trabalho. Propósito divino. Só que o Shabá bíblico não é de 2 horas na semana. É de um dia. E por isso nós temos o domingo. Por isso que Deus nos permite ainda ter o domingo. Que nós findamos junto agora, acabando o dia, juntos, reunidos, para ouvir Deus, ser direcionado por Ele, pela Sua palavra, coletivamente, para nos revigorarmos no Senhor, sermos transformados por Ele. Não despreze as oportunidades, as bênçãos que Deus te dá para você santificar o teu descanso. Por acaso você pensa, eu estou muito cansado para experimentar mais da presença de Deus. Não estou afim de um toque de Jesus na minha vida. Não quero intimidade transformadora com Ele. Eu, sinceramente, eu fico triste, às vezes impactado, com a irrelevância do culto público comunitário para muitas pessoas. Pessoas que acham normal faltar 3, 4 domingos sem ir para a igreja. Eu sei que há casos especiais, vão haver necessidades especiais. Há motivos, claro. Eu sempre falei isso com muita clareza para todo mundo que convive comigo aqui. Da leveza que a gente tem que ter para adorar o Senhor, para buscar o Senhor. Não é bater cartão na igreja. Pouco adianta você vir bater cartão aqui, se você não vem aqui consagrar ao Senhor o teu descanso. Mas há aqueles que não têm respeito, reverência, temor, não santificam mesmo, e vão faltando 2, 3, 4 domingos, e a vida que segue. Não sei se eu sou um cara incomum, fora do tempo, mas isso não pode ser normal. Não pode ser normal. Sem cultuar com os irmãos, sem adorar junto. Há um ambiente que Deus criou preparado aqui. Não que você não vai ter encontros com Deus no seu secreto. É necessário, é real. Mas Deus criou a igreja. Nós precisamos atribuir propósito divino para o nosso descanso. Quando o salmista escreve, lá em Salmo 132, versículo 8 e 9, ele escreve: levanta-te, Senhor, entra no teu lugar de descanso, junto com a arca, o símbolo do teu poder. Que os teus sacerdotes se vistam de justiça, que teus fiéis cantem de alegria. Aonde que as pessoas estão cantando isso aqui? Onde será que elas estão cantando isso aqui? Elas estão cantando no templo. Onde os sacerdotes, onde os fiéis estão cantando juntos a grandeza de Deus. Esse lugar de descanso, citado aqui pelo salmista, essa palavra hebraica que descreve o lugar da habitação de Deus, da presença de Deus. Deus se faz presente no tabernáculo, Deus se faz presente no templo. E os fiéis do Antigo Testamento vão para lá, porque lá era o lugar de descanso do nosso Senhor.
o dia consagrado e separado para Ele. A ideia de um templo criado por Deus, lá em Gênesis 2, quando Ele está criando o mundo, o universo, está criando um templo, e Ele descansa no 7º dia, isso virou um modelo na adoração, onde os fiéis se voltavam para Ele em adoração no dia do descanso do Senhor. Observe como Isaías, o profeta, fala sobre o templo também. Lá em capítulo 28, versículo 12, ele diz: esse é o lugar de descanso, que os exaustos repousem aqui. Esse é o lugar de conforto. Mas eles não quiseram ouvir. Os profetas estavam dizendo: na presença de Deus, na comunhão dos santos, ali é o lugar do descanso. Ali é o lugar do exausto. Ali é o lugar do cansado. Mas ainda hoje, como o profeta disse, como termina o versículo 12, não quiseram ouvir. E nós somos exatamente assim. Essas paredes não são o templo da presença do Senhor. Eu não sou um sacerdote israelita, mesmo com essa carinha aqui, essa barbinha. Mas o mesmo princípio do templo, do culto comunitário, na presença de Deus, na comunidade é o mesmo. O lugar onde o povo de Deus se reúne para clamar, orar, louvar, é um lugar de descanso. Não é o único, não é exclusivo, mas é um lugar de descanso. Você está cansado da sua rotina, das suas demandas, está exausto da sua semana, é em Deus, é na presença dele que você, é da presença dele que você precisa. Ele te chama para descansar, para se conectar com Ele e se encher dele. Não sozinho, mas em comunidade, em igreja. O primeiro passo é ter em nossas vidas um ritmo de descanso divino, respeitando o padrão estabelecido por Deus. Tendo essa conexão com Ele, sabendo que se eu não estou afim de ir para a igreja, é aí sim que eu preciso ir, é por isso que eu preciso me conectar com meus irmãos, é por isso que eu preciso buscar a Deus, ouvir o que Ele tem para mim. Porque meu coração está querendo fugir da presença dEle, da exortação dEle, da orientação dEle, do conforto dEle. Primeiro passo, estabeleça um ritmo de descanso divino em sua vida. E o segundo, entenda que o nosso descanso também significa um ato de confiança. Existe um lugar em Jesus que quando nós descansamos do jeito que a Bíblia ensina, nós estamos declarando, afirmando a nossa dependência dEle. Eu confio em Jesus. Está cansado? Não desliga. Por que nós não desligamos do nosso trabalho, no nosso Shabá, no nosso descanso? Não estou dizendo fazer outras atividades, mas a gente tem que encher de coisas e não desligar, parece. Por que isso? Porque nós não acreditamos. Nós não acreditamos que Deus é suficiente para cuidar do meu trabalho enquanto eu descanso. Eu não descanso do meu trabalho porque eu não acredito, ou porque eu acredito que por alguma razão, se eu não tiver com a mão em cima do meu trabalho, as coisas não vão acontecer. Isso pode ser um trabalho em casa também, na sua casa, nas suas responsabilidades. Mas quando eu deixo de trabalhar no meu descanso, eu estou dizendo: Senhor, eu quero a Tua presença. Senhor, eu quero Te servir e ser servido por Ti. O meu trabalho está nas Tuas mãos. A minha casa está nas Tuas mãos. Os meus filhos estão nas Tuas mãos. De que adianta eu trabalhar 7x7, correr, seja na empresa, seja em casa? Não, hoje é meu dia de descanso. Eu tiro o dia só para faxinar. Fazer aquela mega faxina semanal. E você não descansa no Senhor. Não, mas eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Tem como? Claro que tem. Tem como adorar ao Senhor, louvar ao Senhor limpando a sua casa. Mas quantas vezes isso vira um peso? Em que você diz não para uma visita, não para ir visitar alguém, não para uma programação com os irmãos, não para uma atividade para a igreja. Não, porque eu tenho que limpar a minha casa. Eu tenho que fazer tal coisa. E virou um trabalho, virou um peso do seu descanso. Confiar em Deus exige esse tipo de descanso e entrega. Poder dizer: Senhor, eu tenho boletos para pagar. O mês virou agora.
Eu tenho contas para pagar. Eu tenho gente para visitar, eu tenho clientes para visitar, eu tenho mensagens para responder aqui que estão só esperando a minha resposta. Eu tenho uma lista de espera de pessoas para consultar. Eu tenho planilhas atrasadas para atualizar. Eu tenho um estoque bagunçado para colocar em ordem. Eu tenho muito trabalho para fazer, Deus. Eu tenho. Mas hoje eu vou descansar e vou depender de Ti. Hoje eu quero a Tua presença, porque Tu és suficiente para mim. Hoje eu quero respeitar o Teu padrão instituído na Tua palavra. Eu vou descansar e santificar para Ti esse meu dia. Confiar em Deus significa deixar que Ele faça por mim o que eu não preciso fazer. Não é nem o que eu não consigo, é o que eu não preciso. Hoje é dia do Senhor. Descansar é um ato de confiança. O profeta Isaías, quando chama o povo ao arrependimento, olha o que ele fala em Isaías 30, versículo 15. Diz o Senhor: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Há um paralelismo aqui entre as palavras arrependimento e quietude. Em termos de conceito, neste texto, essas palavras são paralelas. Assim como descanso e confiança, assim como a salvação e o vigor, ou força, em outras versões. Ele não está dizendo, olha, se você ficar arrependido, se você se entristecer pelas coisas erradas que você faz, se você descansar, parar de trabalhar 7 dias, você vai ser salvo. Vai morar no céu. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, vocês estão exaustos e cansados, porque vocês não se arrependeram do jeito de viver de vocês. Vocês não se aquietaram. Vocês não confiam em Deus o suficiente para descansar. Vocês precisam se arrepender do modo como estão vivendo. Vocês precisam descansar e confiar no que Deus já fez e vai fazer. A gente quer controlar todas as coisas, mas o ritmo divino está claro para nós. Ele é o Criador, nós somos criaturas. Ele é soberano, nós somos súditos, servos. Ele é infinito, eu sou finito. Ele é todo-poderoso, eu sou frágil. Eu não posso fazer todas as coisas, mas eu creio em um Deus que pode e que me diz para descansar, porque Ele continua trabalhando. Eu vivo com um Deus que faz todas as coisas. Descansar é um ato de confiança. Por isso, quando nós nos voltamos lá para o Salmo 23, nós entendemos melhor o que o salmista quer dizer lá no início. Quem lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. Ele me faz repousar, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. A palavra usada aqui para tranquila é a mesma que o profeta Isaías e o salmista usaram para descrever o templo, o lugar da presença do Senhor de Deus. Água tranquila não é só um lugar calmo, não é só um lugar parado, não é a brisa, não é a vibe da praia, não é a vibe de um oásis, não é férias somente. É um lugar onde a presença de Deus se faz manifesta. E o nosso Senhor quer te levar para lá, para águas tranquilas, de descanso. O nosso Senhor quer que o nosso descanso seja assim. Por isso, nós precisamos aprender a descansar e a desfrutar da presença de Deus em casa, na reunião com os irmãos, na comunhão. A confiança em Deus, ela é manifesta quando nós tiramos o que nos distancia dele, da nossa agenda, e nos enchemos da presença dele. O pessoal do louvor pode, da música, né? Pode subir. Irmãos, esse ano, à beira de um burnout, Deus começou a abrir meus olhos e ouvidos. Os sinais, os ruídos da preditiva apareceram. Precisei corrigir rotas, corrigir muitas coisas. E ainda estou em acompanhamento, em revisões.
E por isso que eu exorto vocês e encorajo vocês, pela palavra de Deus, na autoridade em Cristo Jesus, descanse em Jesus. Confie em Jesus, com Jesus. Não despreze os cultos, não despreze os GCs, não despreze o tempo concentrado com a palavra de Deus, em comunhão com Ele, na busca de intimidade com Ele. Ele quer te dar descanso. Se nós não descansarmos e não desfrutarmos da presença de Deus, nós vamos quebrar. E eu não gostaria que nenhum de vocês tivesse que descobrir isso num hospital, quebrado, adoecido, longe de Jesus, ou numa clínica psiquiátrica, ou num velório. Não ignorem isso. Nosso corpo tem limites e precisa descansar. Mas o descanso correto não é tirar atividades, é descansar no Senhor, é se encher dEle, é buscar dEle. No pastoreio de Jesus, o nosso bom pastor, nós seremos sempre conduzidos a águas tranquilas, que significa a presença dEle. É ali que eu quero viver. É ali que eu quero que vocês vivam, para a glória de Deus.